Olá, tudo bem? Eu sou Natália de Maria e esse é mais um Fofoca com Psicologia. Hoje eu vou fazer algo inédito, que é um react. Bem inédito. Do caso do Orochinho, o Pisca, o Mitinho, Pedro. Eu fiquei sabendo que ele reagiu a uma menina que falava sobre autismo. Como autismo é minha área de especialidade na psicologia, e o Orochinho, o Mitinho, o Pedro, ou o Pisca, ele é alguém que eu acompanho, que eu gosto muito. Vou fazer esse react pra tentar entender o Orochi cancelado. Quero ver o que ele falou e tentar analisar e tentar fazer uma interpretação do que aconteceu, enfim. Vamos ver. Vou ver um vídeo que meu filho me mandou sobre a menina se pronunciando. Aí eu vou ver alguns outros canais, vamos ver o que eles falam. E o Pedro Orochi que me reagiu e simplesmente coringou. Eu vou assistir o vídeo aqui com vocês. Tá, vamos assistir, vai. Porque talvez você tenha autismo e não saiba. Então eu vou trazer aqui alguns sinais de autismo que você pode ter e você não sabe que tem. Enquanto eu começo a Nutella aqui. Primeiro, quando você interage com outras pessoas, e você passa, sei lá, mais de meia hora interagindo com essa pessoa, sua bateria social acaba muito rápido e você sente muita vontade de se isolar. É coisa de autista. Coisa de autista. Acho que ela quis falar de uma forma bem pincelada. Não é exatamente ficar, tô meia hora, acabou a bateria social, né? Tem tudo um porém, mas acho que ela só quis trazer uma informação. Vamos continuar. Seu tempinho ali um pouco. Você tem dificuldade pra entender linguagem de expressão e muitas vezes dificuldade pra entender ironia. Pois é, às vezes você não consegue medir o que é absurdo do que é real, fazendo com que você não entenda quando uma pessoa tá sendo irônica. Você não tem muita noção. Eu não sou autista, eu sou emo, anti-mitinho. De perigo, pois é. Isso aí obviamente, né? Mas autistas normalmente não evitam situações novas. Podem evitar, mas situações de perigo é outra coisa. Por exemplo, você pode estar andando numa rua, aí você tem duas opções. Você tem uma rua que é mais esquisita, mas é mais rápido pra chegar na sua casa. Ou você tem uma rua que é mais... Só fala bosta. Você tem medo de ser esfaqueado na rua, você é autista agora. Você não gosta de falar com as pessoas, você é autista. Você... que mais que é outro bagulho? Nem lembro. Sabe, mais tranquilinha, só que você vai chegar mais demorado. Vai demorar pra chegar... Evitador, eu tenho que evitar. Tem vários TikToker pagando de psiquiatra e quem tem que evitar sou eu. Eu que tenho que evitar. O errado sou eu. O errado tem que ser sou eu. No caso, é super comum que um autista vá pela rua esquisita, porque é mais fácil pra chegar em casa. Ele é autista e foda-se, caralho. Sobre esse caso, é que seja mais rápido também, que tem na parte do autista que tem um padrão de comportamento, é um dos critérios diagnósticos, né, padrões estereotipados, né, então um caminho que me é familiar, que eu faço sempre, vou preferir aquele caminho mesmo, eu vendo que tá, vamos supor, interditado, tá assustador, nesse caso é isso que ela quis dizer, né, mas é que eu também, assim, ó, é só um corte, né, eu não sei qual que foi o contexto que o Orochinho chegou nisso, se ele tava bebendo, né? Porque faz parte do personagem dele, no canal dele, né? Ser assim, né? Criticar. Mas vamos ver, tem mais. Viado! Nem por isso eu reconheço todos os viados. Eu peguei meu abafador porque tá tendo muito latido de cachorro lá fora, então... A minha amiga me mandou esse vídeo e falou assim, olha, o Orochi reagiu a tu. Não foi nem um vídeo, na verdade, ela só gravou assim a tela do PC dela. Aí eu passei com meu namorado, ele ficou interessado. No início eu não fiquei interessada assim, mas como ele ficou interessado, ele viu e falou, olha, ele falou mal de tu, vai lá ver. Aí eu fui, eu sei que o trabalho do Orochi é justamente reagir. E ele muitas vezes vem com um tom assim de ironia e tudo mais. E ele ganha muito dinheiro com isso que ele faz. Então, inicialmente, eu já entrei ali pensando, não, ele vai tacar umas ironias ali, vai falar umas coisas, mas é tudo na brincadeira. Tipo, ele é irônico, tranquilo. Só que eu não esperava que isso fosse virar um mini discurso de ódio, sabe? Porque eu, por exemplo, eu assistia muito o Orochinho antigamente. Eu era super fã, assim, do conteúdo dele e tudo mais. E eu nunca vi vídeos em que ele exclusivamente tacava o pau em pessoas sem ter esse tom de ironia. Então isso me surpreendeu, porque não teve tom de ironia ali. Não foi uma brincadeira, foi literalmente uma ofensa, um ataque gratuito. E o que acontece, né, é que ele cita que tudo agora é autismo, ou seja, pessoas autistas vivem muito com isso. Com pessoas dizendo que tudo é autismo, ou que todo mundo é um pouco autista. Mas a verdade é que os sinais que eu apresentei no vídeo são justamente sinais que você sendo autista, você pode ter ou não ter esses sinais. Ou seja, eles não são critério para o diagnóstico de autismo, vocês entendem? Só que o conjunto de muitos sinais pode determinar que você pode precisar de uma avaliação. E esse foi o intuito desse vídeo, não foi mostrar que todo mundo que tiver um desses sinais vai ser autista. Porque, afinal, o autismo, ele segue critérios, que são os 3 critérios base do diagnóstico, que é déficit de comunicação, déficit de interação social e comportamento repetitivo. Ou seja, se eu listar para vocês 1000 sinais, mas vocês não tiverem os 3 critérios base, vocês não são autistas. Contudo, muitos indivíduos diagnosticados com autismo apresentam muitos desses sinais que eu mostrei no vídeo. E, normalmente, eles vêm em conjunto, eles não vêm isolados. Inclusive, Dei uma pausa aqui só para passar uma informação, né? Primeiro que ela tá usando abafador, porque alguns autistas, não todos, que têm o diagnóstico de autismo, eles também possuem o transtorno de processamento sensorial, TPS, né? Que quem geralmente avalia isso é um terapeuta ocupacional. E aí existe uma explicação enorme sobre isso, né? Mas no caso dela, ela deve ter uma hiperresposta aos sons e abafador, às vezes ajuda a você não desregular. Mas não é totalmente aconselhado, você precisa usar com cautela, com um especialista, porque se você usa muito o
abafador, quando você deixa de usar, aí você tá muito mais sensível. Então ela usa e provavelmente ela deve ter uma prescrição para usar, e isso é um adendo. Outra coisa, né? Os sinais de autismo que ela falou no vídeo dela tá relacionado ao autismo leve, que a gente tem grau de autismo. E geralmente no grau leve, que você tem menos necessidade de suporte. Eu acho que faltou, porque acho que ela só tava falando como lugar de fala, ela deve ter um diagnóstico, né? Mas a gente tem que entender que existe níveis. Então quem não é da área não sabe. Então a pessoa autista geralmente vai ser aquela pessoa estereotipada, né? Que a gente vê em televisão, que é o mais convencional, né? De ficar... Existem níveis, esse daí é quem tem essas estereotipias mais acentuadas, né? Às vezes precisa se regular mais. Pode ter sido isso que ela quis dizer. No leve, né? A pessoa que já bateu os critérios de estereotipias ou interesse restrito, dificuldade social, né? Teve essa avaliação desde a infância, certinho, e ela tá nesse autismo leve, moderado, né? Ela vai sair sozinha, ela vai ter amigos, mas ela pode ter alguns impactos. Para ser um autista, tem que sim ter impactos na comunicação, faz parte do diagnóstico. O impacto social, o impacto na comunicação, às vezes não é falta do verbal, da comunicação verbal. É minucioso, eu não entendo duplo sentido, eu não entendo ironia. No leve, o impacto é minucioso. São os pequenos sinais, bateria social, não consegui mudar de rotina, não consegui mudar de trajeto. Então, acho que como ela só fez um vídeo no TikTok, ela não esperava ser reagido por alguém que não tem conhecimento na área, o Orochinho, né, que ele vai fazer essas piadas com tudo, ele não sabe, né, que existe esse tipo de coisa. Ele comenta no vídeo dele, né? Tem um monte de pessoa no TikTok que quer ser psiquiatra. Quem acompanha o Orochi sabe também que ele estava muito envolvido no caso Haluca e outros casos que ele reage, e que teve muita gente falando, esse é bipolar, esse é borderline, esse não é autista, esse não sei o quê. Então talvez por conta, porque antes da gente analisar e julgar, a gente tem que ver a história de vida do indivíduo, né? A gente tem que analisar. Você vê muitas nutricionistas, né, no TikTok falando que pode e não pode, tá falando besteira. Você vê muita gente falando, esse é um psicopata, esse tá falando besteira, né? Então pode ser que ele teve essa reação porque ele achou que essa menina não soubesse o que tá falando, e por falta de conhecimento dele também, né? Vamos continuar? Os profissionais pontuam em lives e vídeos esses sinais comuns no autismo, que não são critérios, mas que em conjunto podem ali mostrar uma duvidazinha de que você pode ter autismo. Ou seja, o intuito do vídeo foi ser simplesmente instrutivo, instruir pessoas que podem ter uma desconfiança de si mesmas ou podem desconfiar de um parente. Então tudo isso serve para uma causa, que é a causa que eu trabalho, tem outras pessoas aqui que trabalham também, que é justamente gerar conscientização em cima de algo que é tão tratado como tabu como autismo. Por exemplo, o Orochi falou aí com a total ignorância de que tudo é autismo, de que eu tô querendo bancar psiquiatra falando aqui pra vocês, sendo que ele nunca questionaria os sinais comportamentais de uma pessoa com síndrome de Down, como ele fez comigo agora, porque uma pessoa com síndrome de Down tá na cara que ela tem síndrome de Down. Isso não a desmerece, não a torna inferior, não a torna menos inteligente. Contudo, se uma pessoa neurotípica olha, na hora ela sabe que tem alguma coisa ali. No meu caso, né, quando as pessoas na live dele falaram, né, que eu tinha autismo e tudo mais, ele simplesmente continuou desprezando. Porque afinal, se eu apresento sinais comportamentais típicos de autismo, não pode se provar que é verdade, porque afinal eu não tenho a cara do autismo. Não diriam isso de uma pessoa com síndrome de Down. Vocês estão conseguindo entender? Eu vejo muitos youtubers, muitos tiktokers que passam mensagens assim, com um suposto tom de ironia, que às vezes foge assim desse personagem, só que na verdade eles só querem espalhar discursos de ódio gratuito. Eu particularmente gostava do conteúdo do Orochi, mas eu não gostei dessa nova face dele, eu nunca tinha visto, né, ele reagindo dessa forma às coisas, porque eu gosto quando tem brincadeira, quando tem piada, quando tem ironia, tranquilo pra mim, não vejo problema. Mas no momento em que você pega e você transforma o que deveria ser uma ironia, o que deveria ser uma piada, em uma agressão verbal gratuita, não é legal. Até porque ele não só me desprezou, assim como uma pessoa contando da sua experiência de conhecimento sobre autismo, que afinal eu tenho TEA, assim como ele desprezou toda a causa autismo. Porque afinal, se você despreza assim, a consciência que uma pessoa com deficiência quer passar sobre sua própria deficiência para muitas pessoas, para gerar mais visibilidade e compreensão, você está desprezando todas as pessoas que estão lutando por isso. Então isso é uma ofensa direta à nossa causa. Isso. Vou comentar aqui, porque eu vou ver depois um recorte maior do vídeo, mas eu não achei que ele menosprezou. O que me pareceu foi por ignorância de saber de níveis de autismo, e da forma que ela falou, eu tô comendo uma Nutella aqui e tô falando. Então talvez ele tenha achado que ela tava de graça, sem conhecer, né? E ele tem Tourette também, né? Até onde eu sei, tem Tourette. Então, assim, são os transtornos invisíveis, né? Então a gente tem vários transtornos invisíveis, né? Como autismo, TDAH, a gente tem fibromialgia,
outros transtornos. Tanto é que a gente tem até um cordão do girassol que é pra gente poder identificar. Então, assim, não me pareceu que ele zombou, ele diminuiu a causa do autismo, até porque eu tenho que ver inteiro, né? Ele só falou, poxa, como assim eu tenho que falar? Eu que tenho que... Um monte de gente querendo ser psiquiatra. Então, assim, talvez ele tenha achado que essa pessoa não sabia o que tava fazendo. Abriu qualquer pessoa que ele viu lá, que geralmente ele vai no TikTok, scrolla, alguém manda um vídeo, fala pra ele reagir, né? E como às vezes é ao vivo, não tem aquele preparo. Deixa eu ver quem ela é, deixa eu abrir o perfil, deixa eu ver o que ela tá falando. Eu acho que se chegar nele esse cancelamento mesmo, que começou semana passada, talvez seja um momento importante pra todo mundo que tá envolvido nisso, que participou da live, tá comentando até dos vídeos dela. É uma oportunidade de a gente falar pras pessoas, ó, eu tenho autismo leve, é nível 1 de suporte, as dificuldades, elas existem, tem impactos, eu tenho prejuízos. Por exemplo, eu tenho baixa bateria social, então conversar com outro me é dificultoso, porque numa parte do cérebro a área da comunicação não é prazerosa, como os outros seres humanos típicos, certo? Então, como não é prazerosa e como às vezes as conversas não são do meu hiperfoco, é um esforço estar ali prestando atenção, tentando conversar. Então, é por isso. Então, o que para as outras pessoas é agradável e alimenta, né, e hypa conversar, pro autista só se for do hiperfoco dele. É difícil. Então, assim, é difícil julgar quem tá julgando também. Porque temos que entender que nem todo mundo sabe disso. E esse tipo de cancelamento que acontece, pra mim, é muito favorável pra gente poder disseminar o conteúdo certo. Então, assim, entendo que ela também ficou constrangida, entendo que ela não deve ter gostado, né? Mas ela poderia ela já usou como explicativo, né? Um vídeo explicativo, né? Mas também poderia ser levado na brincadeira. Então, às vezes, ela também achou pesado demais a forma que ele falou, porque ela não tem a parte abstrata, ela é muito concreta. Então, ela viu ele gesticulando e criticando e ela tomou no pessoal dela. Eu não tô querendo ser uma psiquiatra, mas também pode ser um impacto do autismo, né? Não conseguir levar na brincadeira, tipo, eu não sou psiquiatra, não, mas eu tenho autismo, Orochinho, que é isso, né? Poderia ter rebatido de uma outra forma, pra conseguir passar uma compreensão melhor do caso, né? Mas você percebe que pra ela foi muito pesado, né? Não é uma coisa legal. Como eu disse, né, eu tolero muita brincadeira, eu acho até engraçado muitas vezes. Eu mesma muitas vezes tiro onda com o meu próprio autismo, sabe? Mas nesse caso, passou um pouco do limite. Eu não estou muito ofendida com isso, porque esses comentários, como o do Pedro Orochi, eu vejo todos os dias, eu ouço e eu leio todos os dias. Então, de certa forma, isso não me gera nenhum sentimento ruim. Contudo, eu sei que deve gerar a muita gente. E eu sei que isso é só uma forma de atrasar tudo que a gente tá tentando conquistar. Então, essa intolerância disfarçada de piada, de humor, não é algo legal. Enfim, só vim trazer esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então ela falou que não ficou muito ofendida, mas porque ela realmente, né, deve ter, mas você nem parece autista, né? Isso ouvir é muito chato, realmente. Mas ela falou, isso atrasa. Eu não acredito que atrase tanto, não, porque isso gera debate, né? Isso gera debate, gera discussão. Isso é muito importante. Então, faz tempo que eu não faço um vídeo e eu vim aqui fazer um vídeo justamente porque achei esse assunto importante. Não acaba atrasando, justamente porque a gente tem que entender, da mesma forma que a gente tenta ensinar para os outros a tolerar, e não tolerar, porque tolerar é uma palavra ruim, né? Mas aprender a conviver de forma agradável com pessoas diferentes, que somos todos diferentes. Tolerar é uma palavra muito forte. Tolerar é tipo, é um saco, eu tenho que ficar aqui, né? Então nem é tolerar. Viver mesmo com as pessoas diferentes, da mesma forma que a gente impede isso, a gente também tem que entender que as pessoas, elas não sabem. E aí, por conta talvez desse muito consumo de pessoas que realmente falam abobrinha, ele acabou generalizando, né? Também achando que ela estava fazendo a mesma coisa que outros. E o Orochi, geralmente, ele não é uma pessoa que gosta de fazer essas coisas, pelo menos agora, ultimamente, né? Antigamente ele fazia mais, mas ultimamente ele não gosta de se envolver tanta polêmica. Não, deve ter sido só uma reação espontânea mesmo, achando que ela tava falando besteira, porque ela tava comendo uma Nutella, então nem parecia que, talvez, que ele tava falando coisa séria. Ele tava achando até que era um desserviço da parte dela falar isso. Mas não é tentando passar pano, sabe? Porque eu vivo entre pais que não aceitam o autismo nos filhos, eu vivo nas escolas, as escolas que não têm compreensão, eu vivo dentro da minha casa, isso, né? Então, de eu falar pro meu pai, eu acredito, se você tem traço de autismo, meu pai falar, não tenta me diminuir, não, que isso não me vai afetar, como se fosse um insulto, e eu
só tentar explicar, pô, pai, eu tenho alguns traços que deve ser porque você também tem, sabe? É uma luta diária e a gente aprende, às vezes, com coisas assim, né? Aqui não dá pra falar quem tá certo e quem tá errado. Ela fez um vídeo tentando passar uma informação, ele reagiu, e reagiu de uma forma orochinho de ser, com a história de vida dele, né, de ter vários doutores do TikTok. Bom esse debate, pra gente poder não cair em tudo que a gente vê por aí. Só que faltou conhecimento, quem sabe agora ele vai ter e talvez consiga distinguir. E ela provavelmente tenha visto de outra forma por conta das limitações mesmo do autismo, né, da teoria da mente, etc. Bom, então esse vídeo foi um vídeo mais denso, mas eu achei importante reagir, ver o lado dele, também eu vi o lado dela. Pra mim não existe certo e errado, existe, aconteceu alguma coisa, ele foi infeliz na fala dele por falta de conhecimento e eu acho que também tomou uma proporção maior por conta de algum déficit, algum prejuízo ali, mas de qualquer forma isso é muito importante, né? Nós somos humanos, nossas relações são de comunicação, de desentendido e de resolver, a gente precisa resolver. E a vida é isso, a internet é isso, é falar, um se machuca, resolve. Nós somos humanos, nós somos comunicação, nós somos mal entendidos, somos resoluções de conflitos. É isso, tá bom? Então é isso, se inscreva nesse canal, porque às vezes eu posto conteúdo ainda, né? E beijinhos, tchau, tchau.